Após o funeral de sua esposa, CEO milionário e sua amante foram ao tabelião para a herança. Mas quando eles chegaram, um segredo mudou tudo. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O céu cinzento combinava com a atmosfera pesada do cemitério. João ajeitou a gravata preta pela terceira vez, enquanto observava o caixão de Raquel sendo baixado à sepultura. Ao seu lado, Vanessa mantinha uma distância respeitosa, como convinha a uma amiga da família naquele momento. O vento frio agitava as flores sobre o caixão e João forçava algumas lágrimas, pressionando o lenço contra os olhos. Seus pensamentos, porém, estavam longe dali, focados nos planos que finalmente poderia realizar. Ela está realmente morta, pensou, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Senhor Lima, um senhor de cabelos grisalhos, que sempre fora próximo de Raquel, não tirava os olhos de João. Sua expressão era de puro desgosto. Dava para ver no rosto dele que aquela tristeza toda era mentira. Depois que a maioria dos presentes se afastou, Vanessa aproximou-se discretamente de João. Quanto tempo ainda precisamos esperar? Sussurrou ela, ajeitando o cabelo loiro atrás da orelha. Calma, João respondeu entre dentes. Temos que fazer tudo direito. João observou o movimento ao redor, lembrando-se de como havia conhecido Raquel 5 anos atrás. Ela era rica, sozinha e ingênua. O plano tinha sido simples: conquistá-la, casar-se e esperar. Agora, olhando para trás, cada jantar romântico, cada presente, cada eu te amo falso, pesava em sua consciência, não por arrependimento, mas pela paciência que precisou ter. João, a voz grave o tirou dos pensamentos. Era Carlos, parado, a alguns metros, olhando firme para ele. Carlos, João respondeu secamente, incomodado com a presença do homem que sempre esteve por perto, sempre vigilante, sempre próximo demais de Raquel. Vanessa tocou levemente o braço de João. Vamos, ainda precisamos ir ao cartório. Sim, já estamos indo, respondeu, lançando um último olhar para o túmulo. No caminho para o carro, Senhor Lima interceptou João. Ela confiava em você, disse o senhor, sua voz carregada de acusação. João manteve a compostura. Eu amava minha esposa, Senhor Lima. Sua morte é uma tragédia para todos nós. Claro que sim, Senhor Lima respondeu com ironia. Tenho certeza que sim. Dentro do carro, Vanessa não conseguia conter sua ansiedade. João, pensa só. Aquela casa maravilhosa, as joias, as contas bancárias, tudo será nosso agora. Shhh! João a repreendeu, olhando pelo retrovisor. Ainda não acabou. Precisamos manter as aparências até a leitura do testamento. Desculpa, é que eu mal posso esperar para começarmos nossa vida juntos, de verdade. João segurou a mão dela, permitindo-se pela primeira vez naquele dia um sorriso verdadeiro. Foi difícil, mas conseguimos. Raquel nunca desconfiou de nada. Agora é só uma questão de tempo. O que João não percebeu foi o olhar de Carlos pelo espelho retrovisor de seu próprio carro, seguindo-os discretamente em direção ao cartório. Também não notou o pequeno sorriso no rosto de Senhor Lima, que observava a cena de longe, sabendo que o show estava apenas começando. Ela era tão ingênua, Vanessa comentou, olhando pela janela. Não, ela era solitária, João corrigiu. E isso a tornou um alvo fácil. Mas agora acabou. Finalmente acabou. O escritório do cartório estava silencioso, exceto pelo suave zumbido do ar-condicionado. João sentou-se na primeira fileira de cadeiras, ajeitando nervosamente o nó da gravata. Vanessa havia se posicionado algumas cadeiras atrás, mantendo a discrição necessária. O tabelião, um homem de meia idade com óculos de aro fino, organizava seus papéis com uma calma que irritava João.
Carlos e Sr. Lima entraram por último, sentando-se do lado oposto da sala. Podemos começar a leitura do testamento? João perguntou, sua voz traindo um pouco da ansiedade que sentia. O tabelião ajeitou os óculos. Sim, claro, estamos todos aqui. Ele começou a ler. Eu, Raquel Santos Lima, em pleno gozo de minhas faculdades mentais. João mal ouvia as formalidades iniciais. Sua mente já estava contando o dinheiro, planejando viagens, imaginando sua nova vida. Até que uma frase o trouxe violentamente de volta à realidade. Deixo a totalidade de meus bens ao meu filho, Tiago Santos Lima. O sangue gelou nas veias de João. Como? Ele se inclinou para a frente. Deve haver algum engano. Que filho? O tabelião seguiu lendo, sem mostrar emoção. Tiago Santos Lima, nascido em 15 de março de 2024, por meio de barriga de aluguel feita em outro país. Não pode ser. João se levantou de repente. Nós nunca. Exatamente, o tabelião interrompeu, olhando por cima dos óculos. O senhor nunca foi o pai. O material genético foi de um doador anônimo. Vanessa deixou escapar um pequeno gemido de surpresa. João podia sentir seu olhar furioso queimando em suas costas. Como tutor legal de Tiago, continuou o tabelião, nomeio Carlos Rodrigues, pessoa de minha total confiança. João virou-se para Carlos, que permanecia sentado calmamente, um leve sorriso nos lábios. Você sabia disso o tempo todo? Raquel não era tão ingênua quanto você pensava, João. Carlos respondeu suavemente. Sr. Lima levantou-se, aproximando-se de João. Ela descobriu sobre você e sua amante há muito tempo. Mas Raquel era paciente, muito paciente. João sentiu o suor frio escorrendo por suas costas. Isso não pode ser legal. Eu sou o marido dela. Era, corrigiu o tabelião. E todos os documentos estão perfeitamente em ordem. Posso garantir. Vanessa se levantou de uma vez, fazendo a cadeira raspar alto no chão. Você me prometeu que ia dar certo, disse ela com raiva para João. Você jurou que não tinha como falhar. Vanessa, espera! Mas ela já estava saindo da sala, a bolsa de marca apertada contra o peito, os saltos batendo furiosamente contra o chão. Os documentos da propriedade principal, as contas bancárias, os investimentos, tudo está no nome do menor Tiago, continuou o tabelião. O Sr. Carlos, como tutor, administrará os bens até a maioridade do menino. João desabou na cadeira, sua mente girando. Como Raquel tinha conseguido esconder isso dele? Todas aquelas viagens a trabalho, as consultas médicas, ela tinha planejado tudo. Onde está essa criança? Ele perguntou, sua voz rouca, em segurança. Carlos respondeu simplesmente, longe de qualquer influência negativa. Sr. Lima aproximou-se de João, falando baixo o suficiente para só ele ouvir. Ela sabia quem você era desde o início. Cada mentira, cada traição. Ela só esperou o momento certo. João olhou ao redor da sala, vendo os olhares de desprezo, as expressões de satisfação mal disfarçada. Seu império de mentiras desmoronava diante de seus olhos. Isso não vai ficar assim, ele ameaçou levantando-se. Vou contratar os melhores advogados. Não adianta, o tabelião cortou a conversa. Tudo foi planejado com muito cuidado. Cada documento é legalmente perfeito. João saiu da sala quase caindo, com a cabeça girando de raiva e desespero. No corredor, viu Vanessa falando no celular, a raiva e decepção estampadas em seu rosto. João passou a noite em claro, virando uma garrafa de uísque enquanto vasculhava freneticamente o escritório de Raquel. Gavetas abertas, papéis espalhados pelo chão, fotos antigas reviradas, tudo em busca de alguma pista sobre Tiago. A luz da manhã já entrava pela janela quando encontrou uma pequena agenda escondida no fundo de uma gaveta. Suas mãos tremiam ao abrir as páginas. Primeira consulta de fertilização. Leu em voz alta a data de 2 anos atrás.
Resultado negativo. Continuou folheando, encontrando mais anotações, consultas médicas, exames, todos marcados com códigos que agora faziam sentido. Entre as páginas, um papel dobrado caiu. Era um exame de DNA. O telefone tocou, assustando-o. Era Vanessa. "O que você quer?" Ele atendeu, ríspido. "Quero saber como você vai consertar essa bagunça", ela exigiu. "Você prometeu uma vida de luxo, João. Promessas vazias, pelo visto." "Eu vou resolver isso", ele respondeu, passando a mão pelos cabelos bagunçados. "Como? O dinheiro acabou, João. Tudo o que você me prometeu era mentira." A ligação caiu, ou ela desligou. João não se importava mais. Naquela tarde, ele foi até o escritório de Carlos, determinado a conseguir respostas. A secretária tentou impedi-lo, mas ele passou direto. "Como ela descobriu?" João exigiu, invadindo a sala. "Como Raquel soube sobre Vanessa?" Carlos levantou os olhos calmamente dos documentos que lia. "Sente-se, João. Já que insiste, vamos conversar." João desabou na cadeira, exausto. Quanto tempo ela sabia?" "Desde o início", Sr. Lima respondeu, entrando na sala. João nem tinha percebido que ele estava ali. "Raquel não era tola. Ela via como você olhava para outras mulheres, como desaparecia por horas. Então por que ela não disse nada? Por que continuar casada comigo?" Carlos inclinou-se para frente, porque Raquel tinha um plano. Ela queria um filho, mas não com você, nunca com você. "Ela confiava em mim", Carlos continuou. "Me contou tudo, suas traições, suas mentiras, seu interesse apenas no dinheiro dela. Enquanto você achava que estava enganando todos, era você quem estava sendo enganado." João sentiu o estômago revirar. "E Tiago? É o filho que ela sempre quis", Sr. Lima respondeu. "Sem sua influência tóxica, sem seu DNA, uma criança que crescerá conhecendo apenas amor verdadeiro, não interesse e manipulação." "Vocês não podem fazer isso comigo", João explodiu, socando a mesa. "Eu era o marido dela." "Era", Carlos corrigiu, sua voz cortante. "E foi esse seu título que você vendeu por alguns anos de luxo e uma amante." Nesse momento, o celular de João vibrou. Era uma mensagem de Vanessa. "Acabou, João. Não me procure mais. Encontrei alguém que realmente tem algo a oferecer." Ele jogou o celular contra a parede, vendo-o se despedaçar. "A raiva não vai mudar nada." Sr. Lima falou, sua voz agora mais suave. "Raquel garantiu que você nunca chegasse perto do patrimônio dela, ou de Tiago." João levantou-se cambaleante. "Vou processar vocês. Vou contestar esse testamento." "Com que dinheiro?" Carlos perguntou, arqueando uma sobrancelha. "Seus cartões já foram cancelados. A casa onde você mora pertence ao espólio. Você tem uma semana para sair." João saiu do escritório sentindo o mundo girar. No elevador, seu reflexo no espelho mostrava um homem destruído. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. No saguão do prédio, viu Vanessa de braço dado com um empresário conhecido da cidade. Ela fingiu não vê-lo, rindo alto de algo que seu novo acompanhante dizia. A realidade finalmente o atingiu. Estava sozinho, sem dinheiro, sem esposa, sem amante, sem futuro. O escritório do Dr. Mendes, um dos advogados mais caros da cidade, exalava poder e dinheiro. João remexeu-se desconfortavelmente na cadeira de couro, consciente de que sua última gravata de marca era a única coisa de valor que ainda possuía. "Então, senhor João", o advogado começou, folheando os documentos do testamento. "O senhor quer contestar a validade deste documento?" "Sim." João inclinou-se para a frente ansioso. "Deve haver alguma brecha. É impossível que ela tenha pensado em tudo." Dr. Mendes ajustou os óculos, seu rosto assumindo uma expressão grave. "Sinto informar, mas este é um dos testamentos mais bem elaborados que já vi em 20 anos de profissão. Mas ela me enganou, escondeu um filho, usou meu dinheiro." "Dinheiro dela."
O advogado corrigiu. Todos os registros mostram que o senhor não contribuiu significativamente para o patrimônio do casal. João passou as mãos pelo rosto, frustrado. Deve haver algo, qualquer coisa. O senhor assinou um acordo pré-nupcial bastante claro. Dr. Mendes continuou, puxando outro documento. E quanto ao filho, bem, ela não tinha nenhuma obrigação legal de informá-lo sobre o procedimento de fertilização. Mas eu era o marido dela. Um marido que, segundo estas provas, ele apontou para uma pasta grossa, mantinha um relacionamento extraconjugal há anos. João sentiu o sangue gelar. Que provas? Fotos, registros de hotel, extratos de cartão de crédito. Sua esposa foi muito meticulosa, senhor João. O silêncio pesou na sala por alguns momentos. João podia ouvir o tic-tac do relógio de parede, cada segundo marcando sua derrota. Quanto custaria tentar contestar mesmo assim? Meus honorários iniciais são de 50 mil. João engoliu em seco. Posso pagar em parcelas? O advogado fechou a pasta. Infelizmente não trabalho dessa forma. Saindo do escritório, João recebeu uma mensagem de Vanessa. Precisamos conversar. Eles se encontraram em um café simples, bem diferente dos lugares luxuosos que costumavam frequentar. Você precisa fazer alguma coisa, Vanessa disse, seu batom vermelho contrastando com a expressão tensa. Tente negociar com Carlos. Negociar com que poder de barganha? Use o fato de que você era marido dela. Diga que pode ajudar com o menino. João riu amargamente. Você acha que eles vão confiar em mim para chegar perto daquela criança? Então implore, faça alguma coisa. Vanessa bateu na mesa, atraindo olhares. Não posso continuar esperando você resolver isso. João a encarou. Continuar esperando? Achei que você já tinha encontrado sua próxima vítima. Eu precisava de um plano B, João. Você entende, não é? Ela pegou sua bolsa. Me avise quando tiver alguma solução. Desesperado, João foi até a casa de Carlos. O segurança o barrou na entrada. Senhor Carlos está esperando, disse o segurança, surpreendendo João. No escritório da casa, Carlos estava sentado em sua poltrona preferida. Eu sabia que você viria, disse calmamente. Carlos, por favor, João começou engolindo seu orgulho. Podemos chegar a um acordo. Posso ser útil. Posso ajudar com Tiago. Ajudar? Carlos levantou-se. Como você ajudou Raquel? Traindo? Mentindo, esperando ela morrer para ficar com o dinheiro? Eu mudei. Posso mudar? Não, João, você não mudou. Está aqui apenas porque perdeu tudo. João sentiu as lágrimas de frustração queimarem seus olhos. Por favor, a saída é por ali. Carlos apontou para a porta. E João, não volte mais. João saiu pelos portões da mansão, derrotado, sabendo que sua última tentativa de salvação havia falhado miseravelmente. O aviso de saldo insuficiente piscava na tela do caixa eletrônico pela terceira vez naquela semana. João passou a mão pelo rosto mal barbeado, sentindo o peso das noites mal dormidas. Seu reflexo no vidro do banco mostrava um homem diferente daquele que costumava frequentar as melhores festas da cidade. Seu celular vibrou. Era a imobiliária. Senhor João, precisamos do pagamento do aluguel até amanhã ou teremos que tomar medidas legais. Só preciso de mais alguns dias, ele implorou, sua voz rouca. Estou esperando um dinheiro. Sinto. Muito, mas já demos tempo suficiente. A ligação terminou. João olhou para o pequeno apartamento que havia alugado após ser expulso da mansão. Nada ali lembrava sua vida anterior. Móveis básicos, paredes vazias, nenhum luxo. Tentou ligar para Vanessa pela 10ª vez naquela semana. O número que você discou não recebe mais chamadas deste telefone, informou a gravação automática. No espelho do banheiro, encontrou um bilhete que ela havia deixado em sua última visita. Não posso continuar nessa situação. Você não é mais o homem que conheci. Não me procure. João pegou o seu último terno de marca e dirigiu-se a uma casa de penhores.
O atendente, um senhor de idade, examinou o tecido com cuidado. Posso oferecer R$1.000. 1.000? Este terno custou 10 vezes isso. Custava, o homem corrigiu. Agora é usado e pelo estado dele... Huan pegou o dinheiro, sentindo-se humilhado. No caminho de volta, passou pelo restaurante francês, onde costumava jantar com frequência. Através da janela, viu seus antigos amigos em uma mesa privilegiada. Entrou, ajeitando a camisa simples que vestia. Marcos! Chamou um dos homens na mesa. Quanto tempo? Marcos, seu antigo parceiro de golfe, fingiu não ouvir. Ei, estou falando com você. João insistiu, aproximando-se da mesa. Desculpe, Marcos respondeu friamente. Mas esta é uma reunião privada. Privada? Nós almoçávamos juntos toda semana. Uma das mulheres na mesa sussurrou algo, e todos riram discretamente. Senhor João, o maître aproximou-se. Preciso pedir que se retire. Me retirar? Eu era cliente VIP daqui. Era, o maître enfatizou. Agora, por favor. João saiu do restaurante sob olhares de pena e desdém. Seu celular tocou novamente. Era seu antigo banco. Senhor João, sobre seu carro financiado... Eu sei. Estou tentando regularizar. Sinto informar, mas teremos que retomá-lo. Amanhã. Ele desligou o telefone e sentou-se no banco de uma praça, observando as pessoas passarem. Executivos em ternos caros, mulheres com bolsas de grife, seu antigo mundo. Uma senhora se aproximou, vendendo água. Moço, aceita uma água gelada? João procurou nos bolsos. Os R$1.000 do terno precisavam durar o máximo possível. Não, obrigado, murmurou envergonhado. De volta ao apartamento, encontrou mais contas embaixo da porta. Aluguel atrasado, luz, água, o financiamento do carro que seria tomado. Seu celular vibrou com uma notificação do Instagram. Era uma foto de Vanessa em um iate, abraçada com um empresário conhecido. Começando uma nova vida com quem realmente me valoriza, dizia a legenda. João jogou o celular na cama e abriu sua última garrafa de uísque barato. No espelho do banheiro, encarou seu reflexo. Como você chegou a esse ponto? Perguntou a si mesmo. O silêncio do apartamento vazio foi sua única resposta. As luzes da cidade brilhavam lá fora, indiferentes à sua queda. Em algum lugar, Vanessa estava em seu iate. Raquel descansava em paz, sabendo que sua vingança estava completa. E Tiago crescia protegido de sua influência. E ali estava ele, João, o homem que um dia teve tudo, agora contando moedas para comprar comida. A ironia não lhe escapava. Ele que tanto usou os outros por dinheiro, agora estava completamente sozinho e falido. João ajeitou o colarinho da camisa emprestada, tentando disfarçar o fato de que não era sua. O espelho do elevador refletia um homem que lutava para manter as aparências, mas falhava miseravelmente. Respirou fundo antes de entrar no salão do restaurante mais exclusivo da cidade. Boa noite, senhor. Tem reserva? Perguntou o hostess, seu olhar avaliador percorrendo João de cima a baixo. Na verdade, estou me encontrando com o senhor Mendes, João respondeu, tentando soar confiante. Mesa para 2. O hostess consultou a lista. Sinto muito, senhor. Não temos nenhuma reserva no nome do senhor Mendes esta noite. João sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Deve haver algum engano. Ele me garantiu que... Posso verificar novamente, mas... O hostess foi interrompido pela chegada de um grupo barulhento. João, é você mesmo? A voz estridente de Patrícia, uma socialite local, ecoou pelo salão. Meu Deus, quanto tempo, você sumiu! João forçou um sorriso. Patrícia, que surpresa agradável. Venha, sente-se conosco. Ela gesticulou para sua mesa, onde vários rostos familiares o observavam com uma mistura de curiosidade e desconforto. Relutante, mas sem outra opção, João seguiu o grupo.
À medida que se aproximava da mesa, os sussurros aumentavam. É aquele que perdeu tudo. Ouvi dizer que está morando num cubículo. A esposa o deixou sem nada, não foi? João sentou-se, sentindo-se exposto. O garçom se aproximou com os menus. O de sempre para todos, disse Ricardo, um empresário que João costumava considerar amigo. E para você, João? Só um copo d'água, por favor. Patrícia inclinou-se, seus olhos brilhando de fofoca mal contida. Então, João, conte-nos. O que tem feito? Ouvi tantos rumores. João engoliu em seco. Na verdade, estou explorando novas oportunidades de negócios. Ah, é? Ricardo arqueou uma sobrancelha. Que tipo de oportunidades? Projetos inovadores, coisas que não posso discutir ainda. A mesa ficou em silêncio por um momento, até que Patrícia soltou uma risadinha. Oh, João, sempre tão misterioso. As pessoas voltaram a conversar, mas João percebeu que o olhavam de canto de olho e cochichavam sem disfarçar muito. Quando a comida principal foi servida, seu estômago roncou alto. Tem certeza que não quer nada, João? Perguntou Mariana, esposa de Ricardo. Parece que você está com fome. Estou bem, obrigado, ele respondeu, sua voz traindo o desconforto. À medida que a noite avançava, as perguntas ficavam mais diretas, as insinuações mais cruéis. E aquela sua namorada linda? Vanessa, não era? Perguntou alguém. Nós nos separamos. Ah, que pena, disse Patrícia, sem esconder o sarcasmo. Ela parecia tão apaixonada pelo seu dinheiro. As risadas ao redor da mesa fizeram João se sentir muito mal. Quando a conta chegou, Ricardo a pegou. Eu pago para todos, como sempre. João viu a oportunidade de sair daquela situação humilhante. Bem, foi ótimo ver todos vocês, mas preciso ir. Ele se levantou, mas Ricardo o deteve. Espere, João. Você não pediu nada, mas bebeu água e ocupou um lugar. O mínimo que pode fazer é contribuir com a gorjeta, não acha? O silêncio que se seguiu foi enorme. João sentiu todos os olhares sobre si. Eu não... Vamos. João, insistiu Ricardo. Uns trocados não vão te fazer falta, vão? Com as mãos trêmulas, João tirou do bolso as últimas notas que tinha. O dinheiro que reservara para comprar comida para a semana. É só isso que tem? Patrícia perguntou, sem esconder o desdém. Deixe-o em paz. Mariana finalmente interveio, mas o estrago já estava feito. João saiu correndo do restaurante, ainda ouvindo as risadas e fofocas cruéis. Já na rua, onde ninguém podia ver, ele finalmente começou a chorar. Seu celular vibrou. Era uma notificação de um aplicativo de entrega de comida. Ei, João! Sentimos sua falta. Que tal um jantar gostoso hoje? A ironia da situação o atingiu como um soco. Ali estava ele, faminto, humilhado, sem um centavo no bolso, enquanto seu celular o lembrava de uma vida que não existia mais. Andando pelas ruas escuras até seu apartamento pequeno, João entendeu que não tinha perdido só dinheiro. Tinha perdido amigos, respeito e tudo que fazia dele quem ele era antes. E o pior de tudo, ele sabia que merecia cada segundo daquilo. O pequeno apartamento de João nunca pareceu tão apertado como naquela noite. Ele se sentou no chão, encostado, na parede descascada, a única lâmpada fraca piscando acima de sua cabeça. O silêncio era quebrado apenas pelo ocasional ronco de seu estômago vazio. Como cheguei a esse ponto? Murmurou para si mesmo, passando as mãos pelos cabelos. Seus olhos percorreram o cômodo. Uma mala velha com algumas roupas, um colchão no chão, uma mesa improvisada feita de caixotes. Nada ali lembrava o homem que ele costumava ser. O celular vibrou. Era uma notificação do banco. Sua conta está no vermelho. Regularize sua situação para evitar bloqueios. João riu amargamente. Regularizar com o quê? Ele se levantou, cambaleando até a pequena pia da cozinha.
O reflexo no espelho rachado sobre ela mostrava um homem que mal reconhecia. Você usou todos, disse para seu reflexo. Raquel, Vanessa, seus amigos. E agora, quem vai usar você? João ficou lembrando de como sua vida era antes. Jantares em lugares caros, viagens para outros países, festas enormes. Agora, todas essas lembranças deixavam um gosto ruim na boca. Desesperado por algum contato, qualquer contato, João pegou o celular novamente. Seus dedos pararam sobre o nome de Vanessa por um momento antes de discar. 1, 2, 3 toques. Então, a voz fria dela. João, o que você quer? Vanessa, eu preciso de ajuda. Um suspiro do outro lado da linha. João, nós já conversamos sobre isso. Acabou. Por favor, sua voz falhou. Eu não tenho mais ninguém. E de quem é a culpa? A voz dela ficou mais dura. Você mentiu? Para todos, João. Usou todos ao seu redor. E agora quer o quê? Compaixão? Eu posso mudar. Eu vou mudar. Não, João. Você só está dizendo isso porque perdeu tudo. Se tivesse dado certo, ainda estaria mentindo e manipulando. O silêncio pesou entre eles por alguns segundos. Vanessa, Adeus, João. Não me ligue mais. O tom de desconexão ecoou no apartamento vazio. João deixou o celular cair no chão, sentindo-se mais sozinho do que nunca. Ele se arrastou até a janela, observando a cidade lá fora. As luzes dos prédios, os carros passando, pessoas voltando para casa após um dia de trabalho. Toda uma vida acontecendo e ele ali, parado no tempo, preso em sua própria ruína. Raquel sabia, murmurou para si mesmo. Ela sempre soube quem eu era. De repente, João percebeu algo muito importante. Não era só sobre ter perdido dinheiro. Era sobre quem ele tinha virado. Alguém que mentia, que enganava os outros, que só usava as pessoas. João começou a pensar em todo o tempo que foi casado com Raquel. Lembrou dos sorrisos falsos, das promessas que não valia nada, de como planejava gastar todo o dinheiro dela escondido. Mas agora, lembrando de tudo isso, ele viu algo que não tinha notado antes. O jeito que Raquel olhava para ele, triste mas firme, como se ela soubesse direitinho o que ele estava fazendo. Ela me deu tantas chances, João falou para o quarto vazio, e eu desperdicei todas. O peso de suas ações finalmente o atingiu por completo. Não era apenas sobre perder dinheiro ou status social. Era sobre perder sua humanidade, sua capacidade de se conectar genuinamente com outros. João começou a chorar de um jeito que não chorava fazia muito tempo. Não era choro de pena de si mesmo, mas de alguém que se arrependeu de verdade e estava sofrendo por isso. Eu sinto muito, soluçou, sem saber exatamente para quem estava pedindo desculpas. Para Raquel? Para Vanessa? Para si mesmo? As horas passaram e João permaneceu ali, sentado no chão, confrontando cada escolha errada, cada mentira, cada momento em que poderia ter sido melhor, mas escolheu não ser. Quando o sol começou a aparecer, João se levantou. Seus ossos doíam de ficar tanto tempo no chão frio. Ele olhou de novo para o espelho quebrado e viu a verdade de um jeito muito claro e duro. Não tem como voltar atrás. Ele falou baixinho com a voz rouca de tanto chorar. Isso é tudo que sobrou. A verdade. Difícil finalmente entrou na cabeça dele. Ele tinha caído e não tinha como se levantar. Não ia ter chance de se perdoar, nem de começar de novo, nem de voltar a ser importante como antes. João olhou em volta do apartamento pequeno e viu não só que estava pobre agora, mas que o futuro ia ser muito difícil. Todas as portas fechadas, na cara, as pessoas olhando com nojo, as humilhações, isso tudo ia ser normal na vida dele daqui para frente. Eu nunca mais vou ser quem eu era, ele falou para o quarto vazio, sentindo o peso dessas palavras. João parou diante dos imponentes portões da mansão, seu coração batendo descompassado.
Suas roupas, antes impecáveis, agora estavam surradas e mal ajustadas ao seu corpo mais magro. Respirou fundo antes de apertar o interfone. Residência do Sr. Carlos, posso ajudar? Uma voz feminina soou pelo aparelho. É o João. Eu preciso falar com Carlos. Houve um longo silêncio antes da resposta. Um momento, por favor. Os minutos se arrastaram enquanto João aguardava, sentindo-se cada vez mais deslocado. Finalmente, os portões se abriram. Carlos estava parado na entrada da casa, com um rosto sério que não mostrava nenhuma emoção. João, não achei que você viria aqui. Carlos, eu precisava tentar uma última vez. Carlos o estudou por um momento, notando as olheiras profundas e a postura derrotada. Entre, mas seja breve. No elegante escritório, João se sentou desconfortavelmente, consciente de sua aparência em contraste com o luxo ao redor. O que você quer, João? Carlos perguntou direto. Eu queria ver Tiago. As palavras saíram com dificuldade. Sei que não tenho direito, mas... Carlos o interrompeu. Você está certo. Não tem direito algum. Por favor, João, implorou, sua voz quebrando. Eu perdi tudo, absolutamente tudo. Só queria... não sei... talvez fazer algo certo pela primeira vez. Carlos o observou em silêncio por um longo momento. João, você entende o que fez? O quanto machucou Raquel? João baixou os olhos. Eu sei, e me arrependo todos os dias. Arrependimento não muda o passado, Carlos disse, sua voz dura. Mas ele hesitou. Talvez possa te dar 5 minutos, não mais que isso. João levantou a cabeça surpreso. Sério? 5 minutos? Carlos repetiu. E eu estarei presente o tempo todo. Carlos saiu brevemente e retornou com um menino de aproximadamente 4 anos. Tiago tinha os olhos de Raquel, brilhantes e curiosos. Tiago, este é João. Ele conhecia sua mãe. Carlos apresentou-o cuidadosamente. João sentiu um nó na garganta. Oi, Tiago. Ele conseguiu dizer. O menino o olhou com curiosidade. Você era amigo da mamãe? A pergunta sem maldade acertou João em cheio. Eu conheci sua mãe, sim. Ela era uma mulher maravilhosa. Tio Carlos diz que ela está no céu agora. Tiago comentou brincando, distraidamente com um carrinho em suas mãos. Ela está, João respondeu, lutando contra as lágrimas. E tenho certeza que ela cuida de você de lá. Tiago sorriu, um sorriso que lembrava tanto o de Raquel que João sentiu seu coração apertar. Você quer ver meu carrinho novo? Tiago perguntou, oferecendo o brinquedo. João pegou o carrinho com mãos trêmulas. É muito bonito, ele disse, forçando um sorriso. Carlos, que observava a cena atentamente, interveio. Tiago, por quê? Não vai mostrar para a Dona Maria seu novo desenho? O menino concordou alegremente e saiu correndo da sala. João ficou ali, segurando o carrinho, sentindo o peso de tudo que havia perdido. Ele é incrível, João murmurou. Sim, ele é. Carlos concordou. E vai crescer, sem conhecer a maldade que você trouxe para a vida da mãe dele. As palavras de Carlos acertaram João com força, como se fosse um soco. João devolveu o carrinho para Carlos, com as mãos tremendo. Obrigado por isso, João disse, levantando-se. Eu sei que não mereço... Não, você não merece. Carlos o interrompeu. Mas Raquel, ela sempre acreditou que as pessoas podiam mudar, mesmo você. João caminhou até a porta, sentindo o peso de cada passo. João, Carlos chamou uma última vez. Isso não muda nada. Você ainda não faz parte da vida dele. Eu sei, João respondeu sem se virar. Só cuide bem dele, sempre. João saiu da mansão e os portões fecharam atrás dele, fazendo um barulho que parecia final. Lá fora, tudo continuava igual. Ele ainda estava sem dinheiro, ainda estava sozinho. Mas alguma coisa dentro dele tinha mudado.
Ao ver Tiago, o filho que Raquel tanto quis ter, João finalmente entendeu o tamanho dos erros que cometeu. Não era só sobre dinheiro ou ser importante. Era sobre a vida que ele poderia ter tido, o amor que jogou fora, a família que nunca deu valor. Enquanto voltava andando para seu apartamento pequeno, João sabia que aqueles poucos minutos com Tiago provavelmente seriam o mais perto que ele chegaria de se redimir. Não tinha como voltar atrás na vida que ele tinha agora, e o futuro era incerto. Mas por um momento rápido, ele viu como as coisas poderiam ter sido diferentes. E isso, por incrível que pareça, fazia a vida dele agora doer ainda mais. O som estridente da campainha acordou João de seu sono inquieto. Ele se levantou do colchão no chão, sentindo cada músculo do corpo doer. Ao abrir a porta, deparou-se com um oficial de justiça. "Senhor João Silva?" O homem perguntou, checando um documento em suas mãos. "Sim, sou eu", João respondeu, sua voz rouca. "Esta é uma ordem de despejo. Você tem 24 horas para deixar o imóvel." João pegou o papel com mãos trêmulas. "Mas eu pedi mais tempo ao proprietário." "Sinto muito, senhor. A decisão é final." Quando o oficial saiu, João fechou a porta e encostou-se nela, deslizando até o chão. Seu olhar vagou pelo pequeno apartamento. Os poucos pertences que lhe restavam caberiam em uma única mala. Com um suspiro pesado, ele se levantou e começou a juntar suas coisas. Cada objeto era um lembrete doloroso de quão longe havia caído. Horas depois, João se viu na rua, uma mala surrada ao seu lado. Seu celular vibrou. Era uma notificação de emprego. Na agência de empregos, a atendente olhou para o currículo de João com desconfiança. "Senhor João, vejo que você não tem experiência recente em nenhuma área específica." Eu administrava negócios." Ele tentou explicar. "Negócios? De quem?" Ela perguntou, arqueando uma sobrancelha. João engoliu em seco. "Da minha ex-esposa." A atendente suspirou. "Olha, vou ser honesta. Com seu histórico, vai ser difícil conseguir algo na sua antiga área. Mas temos algumas vagas para serviços gerais." "Eu aceito qualquer coisa", João interrompeu, desesperado. Saindo da agência com alguns folhetos de vagas de baixa remuneração, João se sentou em um banco de praça. Seu estômago roncava. Não comia adequadamente há dias. Uma voz familiar o tirou de seus pensamentos. "João, é você mesmo?" Ele levantou os olhos e viu Marina, uma antiga amiga dos tempos de luxo. "Oi, Marina." Ele respondeu, tentando manter a dignidade. Ela o examinou de cima a baixo, mal disfarçando o choque. "Meu Deus, você está diferente." "A vida muda", João disse simplesmente. Ouvi falar que você teve alguns contratempos", ela comentou, desconfortável. "Escuta, estamos indo para um coquetel agora. Quer vir? Talvez você possa fazer alguns contatos, sabe?" Por um momento, João considerou a oferta. Então olhou para sua mala gasta e para os folhetos de emprego em suas mãos. "Não, obrigado, Marina. Acho que esses dias ficaram para trás." Ela concordou, visivelmente aliviada. "Bem, boa sorte, então." João a observou se afastar, sentindo ao mesmo tempo inveja e desprezo. Ele percebeu que não fazia mais parte daquele mundo. Com a noite se aproximando, João percebeu que não tinha para onde ir. Caminhou sem rumo até encontrar um albergue. "Desculpe, estamos lotados", o atendente informou. "Por favor, eu não tenho onde ficar", João implorou. O homem o olhou com pena. "Olha, tem um abrigo a algumas quadras daqui. Talvez lá." João agradeceu e saiu. A rua estava escura e fria. Ele encontrou um beco relativamente protegido e se sentou, usando a mala como travesseiro. Seu celular vibrou mais uma vez. Era uma mensagem de Vanessa. "Te vi hoje. Não acreditei no que você se tornou. Espero que você fique em paz." João riu amargamente. Paz parecia um conceito tão distante agora. Na manhã seguinte,
Acordou, com dores por todo o corpo. Levantou-se, determinado a procurar algum dos empregos dos folhetos. No primeiro local, uma lanchonete, o gerente o olhou desconfiado. Você tem experiência como atendente? Não, mas aprendo rápido, João respondeu esperançoso. Sinto muito, precisamos de alguém com experiência. Durante todo o dia, a mesma coisa aconteceu várias vezes. Em cada lugar que João foi, ele foi recusado. Diziam que ele era muito velho, não tinha experiência ou era qualificado demais para o trabalho. Ao final da tarde, exausto e faminto, João se viu de volta à praça. Sentou-se no mesmo banco, observando as pessoas passarem. Executivos apressados, casais felizes, famílias despreocupadas. Uma senhora se aproximou oferecendo um sanduíche. Você parece precisar, filho. João hesitou, seu orgulho lutando contra a fome. Finalmente, aceitou com um murmúrio de agradecimento. Enquanto comia, lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Esta era sua nova realidade, dependendo da caridade de estranhos, dormindo nas ruas, sendo ignorado por aqueles que um dia o bajularam. A noite chegou de novo, e João se arrumou para mais uma noite dormindo na rua. Seu celular, agora sem bateria, lembrava silenciosamente de uma vida que não existia mais. Deitado no banco da praça, coberto por um casaco velho, João finalmente aceitou. Não havia mais para onde cair. Este era o fundo do poço, o fim da queda de um homem que um dia teve tudo e perdeu por causa da própria ganância e egoísmo. E assim, debaixo das estrelas que não se importavam, João fechou os olhos. Ele sabia que o dia seguinte não ia trazer nada diferente do que o dia de hoje já tinha mostrado. Uma vida cheia de arrependimento, solidão e as consequências duras das escolhas que ele fez no passado. João acordou bem cedo, quando o sol estava começando a aparecer. Seu corpo doía por ter dormido no banco duro da praça. Ele começou a andar devagar, com passos pesados, em direção ao cemitério. Levava com ele uma mala velha e gasta. Entrada, o guarda olhou para ele desconfiado, mas deixou que ele entrasse. João vagou entre as lápides até encontrar o que procurava, o túmulo de Raquel. Diante da pedra fria, ele sentiu o peso de todas as suas escolhas erradas. Oi, Raquel, murmurou sua voz rouca. Acho que você sempre soube que eu acabaria assim, não é? O silêncio do cemitério foi sua única resposta. João se ajoelhou, passando os dedos pelas letras gravadas na lápide. Você foi mais esperta que eu até o fim, continuou. Eu vi o Tiago. Ele é incrível. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de João. Eu sinto muito por tudo. Sei que não significa nada agora, mas eu sinto muito. As desculpas chegaram um pouco tarde, não acha? João se virou surpreso. Senhor Lima estava parado a alguns metros, seu olhar uma mistura de pena e desprezo. Senhor Lima, Não precisa dizer nada, João, o senhor interrompeu. Raquel sempre soube que esse seria seu destino. João se levantou, enxugando as lágrimas. Como ela podia saber? Eu nem sabia, porque ela conhecia pessoas como você. Senhor Lima respondeu, sua voz cansada. Pessoas que só pensam em si mesmas, que usam os outros. No fim, sempre acabam sozinhas. Ficou um silêncio pesado entre eles por um tempo. Você sabia de tudo, né? João finalmente perguntou. Desde o começo. Senhor Lima concordou. Raquel confiava em mim. Ela precisava de alguém para ajudar a proteger o Tiago de você. As palavras machucaram João. Ele quase caiu, se apoiando na lápide. Eu não teria machucado a criança. Não fisicamente, talvez. Senhor Lima concordou. Mas suas mentiras, sua ganância, isso teria destruído Tiago tanto quanto destruiu Raquel. Nesse momento, o som de passos se aproximando chamou a atenção de ambos. Carlos vinha pelo caminho, segurando a mão de um Tiago sorridente.
João se afastou instintivamente, escondendo-se atrás de uma árvore próxima. De seu esconderijo, ele observou a cena que se desenrolava. Carlos se ajoelhou ao lado do túmulo, ajudando Tiago a colocar um buquê de flores. Mamãe gostava dessas flores, tio Carlos? A voz infantil de Tiago perguntou. Sim, eram as favoritas dela, Carlos respondeu com um sorriso triste. João sentiu seu coração apertar. Quantas vezes Raquel havia mencionado suas flores favoritas e ele nunca prestara atenção. Ela está feliz lá no céu? Tiago continuou. Tenho certeza que sim, Carlos respondeu, abraçando o menino, especialmente porque sabe que você está feliz e seguro. João observou a cena, sentindo-se como um intruso. Aquela era a família que Raquel sempre quis. Amorosa, protetora, verdadeira, tudo o que ele nunca foi capaz de ser. Quando Carlos e Tiago se afastaram, João saiu de seu esconderijo. Senhor Lima ainda estava lá, observando-o. O que você vai fazer agora, João? O senhor perguntou. João olhou para sua mala gasta, para suas roupas sujas, para suas mãos vazias. Eu não sei. Não há nada para mim aqui. Não, não há. Senhor Lima concordou. Raquel garantiu isso. João concordou, derrotado. Ela venceu no final. Conseguiu sua vingança. Não era sobre vingança, João. Senhor Lima corrigiu. Era sobre justiça, sobre proteger o que ela mais amava do homem que a traiu em todos os sentidos. João deu uma última olhada para o túmulo de Raquel. Adeus, murmurou, não só para ela, mas para tudo que um dia teve e perdeu. Ele caminhou lentamente para a saída do cemitério. No portão, virou-se uma última vez, vendo o senhor Lima ainda parado junto ao túmulo de Raquel. Cuide dele, João falou bem baixinho. Do Tiago, faça o que eu devia ter feito. Senhor Lima balançou a cabeça sério. Sempre vamos cuidar. Ele nunca vai saber da dor que você trouxe para a vida da mãe dele. Com essas últimas palavras, ainda na cabeça, João saiu do cemitério. A cidade grande ficava na frente dele, sem se importar. Ele não sabia para onde ir, não tinha planos, não tinha nada além da roupa que vestia e uma mala cheia de arrependimentos. Enquanto andava sem direção pelas ruas, João finalmente entendeu. Sua história com Raquel, com aquela vida, tinha acabado. O que sobrou era só o eco das escolhas que ele fez, o peso do que ele tinha feito e a certeza de que, no final, a justiça, mesmo doendo muito, tinha vencido. E assim, João desapareceu na multidão, deixando para trás não apenas um túmulo, mas toda uma vida que poderia ter sido e nunca será. Cansado, João sentou-se em um banco da praça. Então, seus olhos caíram sobre um jornal descartado em uma lixeira próxima. A manchete chamou sua atenção. Cidade do interior busca trabalhadores para reconstrução após enchentes. João pegou o jornal, suas mãos tremendo levemente. Era uma cidade pequena, a centenas de quilômetros dali. Um lugar onde ninguém o conheceria, onde seu passado não o perseguiria. Talvez, ele murmurou para si mesmo, talvez seja uma chance de recomeçar. Com as últimas moedas em seu bolso, João comprou uma passagem de ônibus. Enquanto esperava na rodoviária, ele olhou para suas mãos vazias. Não tinha mais nada do homem que um dia foi. Mas talvez, pensou, isso não fosse de todo ruim. O ônibus chegou, velho e barulhento. João subiu, encontrando um assento no fundo. Enquanto o veículo deixava a cidade, ele olhou pela janela, vendo os prédios e ruas familiares desaparecerem. Não sei se mereço uma segunda chance, João pensou, mas vou tentar fazer algo melhor dessa vez. O ônibus seguiu pela estrada, levando João para longe de seu passado em direção a um futuro incerto, mas não completamente sem esperança. Ele sabia que o caminho seria difícil, que teria que reconstruir sua vida do zero. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma pequena chama de determinação se acender em seu peito. E assim, enquanto a paisagem mudava do urbano para o rural, João fechou os olhos, permitindo-se, mesmo que por um breve momento,
imaginar uma vida diferente. Uma vida onde ele poderia talvez, finalmente, se tornar alguém melhor. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!